Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos, minhas irmãs. Glória a Deus. Meus irmãos, chegou mais um dia, né? Glória a Deus, a gente fazer a nossa oração da tarde. Meus irmãos, eu tava aqui. Deus é tremendo. Eu tava aqui orando a Deus. Falei, Senhor, me dá um sinal, meu Pai. E às vezes, irmãos, sabe o que acontece com a gente? A gente adquire uma responsabilidade com vocês, de orar por vocês. Então, depois que eu comecei a orar, fazer minhas orações por vocês aqui no YouTube, o Senhor Deus tem me tocado fortemente. O dia que vai dando horário de eu fazer as programações aqui, as minhas orações, Deus não deixa eu parado não, irmãos. Vocês já viram aquela palavra? Quem põe a mão no arado de maneira nenhuma pode olhar para trás? Pois é, meu irmão, você que foi chamado por Deus para estar aqui nessa tarde, colocando o seu nome aí no pedido de oração, você que veio buscar a sua cura, né? Se você já entrou com esse propósito, você veio aqui pedir o socorro de Deus, porque eu sou um homem mortal, como todos vocês. Mas agora nós vamos invocar, antes da leitura da palavra aqui, da oração dessa tarde, nós vamos invocar o nome de Jesus. Vamos orar a Deus, põe seu nome aí, vamos orar. Grande e eterno Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Ó Deus, tem misericórdia da minha fraca pessoa. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, te peço agora, ó Pai, tem misericórdia da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia da minha alma, Senhor. Me fortalece, ó Deus, com teu poder. Me fortalece, ó Deus, com a tua presença. Joga por terra todo mal. Joga por terra todo impedimento nesta tarde. Sai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Visita as minhas irmãs, meu Pai. Visita os nossos irmãos, meu Deus, nessa tarde. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra nessa tarde socorra o aflito, o necessitado, que a revelação do Espírito Santo, ó Deus, a qual o Senhor está nos dando agora, opera, meu Deus, grandes maravilhas, opera, ó Deus, grandes milagres, confirma, meu Pai, a vitória no nome de Jesus. Sai toda tristeza, toda angústia, sai toda dor, sai toda enfermidade desse corpo. Confirma, meu Pai, a vitória, os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Boa tarde mais uma vez a todos. Irmãos, antes de orar por vocês, de entregar as revelações do Espírito Santo, porque Deus tem revelação aqui na palavra, eu digo isso porque todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia com vocês, Deus sempre me entrega uma revelação na palavra. Amém? Mas vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 1, a parábola do juiz iníquo. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Ó Deus, está aqui a tua palavra. Mostra-me, meu Deus, as divinas revelações do Espírito Santo. Aleluia, me dá, ó Deus, aleluia, as divinas revelações do Espírito Santo nessa tarde. Ó Deus, é o Senhor que está confirmando a tua palavra. É o Senhor que está confirmando a tua palavra nessa tarde. Alamasterimikanda lamai. Confirma, meu Deus, a bênção. Confirma, meu Deus, o milagre. Que coisa linda, meus irmãos. Confirma, meu Deus, a vitória. Deus Todo-Poderoso. Deus maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Não deixa essa pessoa andar fora do seu tempo, não. Porque eu sei que essa pessoa, se andar fora do seu tempo, essa pessoa vai sofrer. Mas toca com teu poder. Toca, meu Pai, com a tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus, ele diz uma palavra aqui que me chamou bastante atenção. Glória a Deus. Em Lucas, capítulo 18, versículo 7, Jesus disse o seguinte: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Uma pergunta, né? Que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio. Deus não vai fazer justiça? Deus não vai fazer justiça para você que clama a Deus de dia e de noite por uma solução que parece inviável? Deus não vai fazer justiça? É uma pergunta. Aí depois da pergunta, ele afirma: Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus não vai fazer, irmãos? Aí depois ele fala: digo-vos que depressa lhes farei justiça. Então, entre a pergunta e a afirmação de Deus, existe a palavra tempo. Porque no Evangelho de Lucas 18:4 fala assim: quando a mulher ela vai conversar com o juiz e pede para ele acelerar o processo, em Lucas 18:4 fala assim: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeita aos homens, todavia como esta viúva me molesta. A viúva, ela seguiu estritamente o que está escrito em Mateus, capítulo de número 7, e no versículo de número 7, pedi e dá-se-vos-á, buscais, encontrareis. Ela buscou justiça, ela buscou respostas. Ela só tinha uma porta para bater, ela bateu naquela porta que praticamente era, como diz aquelas palavras, né? Eu vou bater lá, mas eu tenho certeza que eu tô indo em vão. Você não tá indo em vão, você não tá batendo na porta errada. A porta não se abriu porque ainda não chegou o tempo, mas você deve continuar batendo nessa tecla, batendo na porta do céu através do ministério de oração, porque vai saber por quê. Olha a revelação que Deus está me dando. Irmão, tem coisa que Deus revela pra gente, nos dá visão em sonho, e às vezes a gente se pergunta por que não cumpriu. Não cumpriu porque não chegou o tempo. A gente acaba desenvolvendo ansiedade porque a gente não entende que nós mesmos desenvolvemos em nós a perfeição de Deus em nossas vidas. Por exemplo, eu tinha uma vergonha terrível de estar aqui no YouTube pregando, falando do amor de Deus. Eu tinha muita vergonha, ainda tenho. Hoje, quando eu estou aqui, irmãos, eu fico olhando o tempo que já passou, as coisas que já passaram e tudo que Deus me prometeu. Hoje eu não acredito que eu estou aqui. Por quê? Porque Deus falou para mim que o meu ministério não ia parar. Eu ia continuar. Eu tive uma visão que naquela visão eu levava aquela semente ia caindo no chão. Era uma roça que já estava praticamente gradeada e eu via as sementes caindo no chão e eu andava chorando. Já se fazem muitos anos, foi antes de fundar a Igreja Evangelho da Fé,
fundar o ministério que eu congrego. Então, quando eu olho essa palavra que fala assim, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Quer dizer, tem hora que Deus revela pra gente, olha, minha serva, eu vou te dar isso. Olha, meu servo, eu vou fazer isso na tua vida. Aí você chega lá, Deus, ele dá um sinal que é aquilo que ele vai te dar, mas quando você chega na hora, é negado. Deus falou que vai te dar, mas quando você quer possuir aquilo que Deus te deu, é negado. Então, às vezes, Deus promete sua casa, você luta ali para ter a sua casa, mas não dá certo, é negado. Você fala, mas pastor, Deus me revelou que vai me dar minha casa. Chega na hora de ali procurar o financiamento, foi negado. Mas pastor, Deus falou comigo que ia dar meu carro. Você tenta comprar o carro de todo jeito, não dá certo. Por quê? Porque não chegou o tempo. Pastor, mas aí Deus falou e o tempo é quando? Então você tem que continuar fazendo o quê? Mateus capítulo 7, versículo 14. Pedi e dá-se-vos-á. Você pediu, Deus já confirmou, Deus já mostrou para você. Aí você fala assim, tá bom, Deus confirmou para mim e por que que não aconteceu? Por que que não cumpriu? Buscais e encontrareis. Olha só, buscais e encontrareis. Irmãos, eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Meu sonho sempre foi ter uma casa. Sempre foi ter uma casa. No meu nome. Mas eu achei que Deus ia me dar essa casa aqui. E não foi aqui. Entende? Então, assim, foi aonde Deus quis. Não aonde eu quis. Deus só me deu um sinal de que estava me dando a chave. Mas a casa mesmo só veio de muito tempo depois. Por quê? Porque eu continuei em Mateus 7, e 7, que diz assim, ó. Buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então quer dizer, a viúva bateu na porta daquele juiz durante muitos dias. Por algum tempo ele não quis atender ela, por algum tempo ele não quis entregar para ela o que era de direito dela, porque o tempo não havia chegado. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 17, diz assim, ó, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrereis fora do seu tempo. Quantas pessoas que hoje estão enfermas, estão doentes, por quê? Porque são pessoas que não entenderam que tudo tem o seu tempo. E quando não acontece no tempo que a pessoa quer, existem pessoas que chegam a ficar doentes. Por quê? Porque elas não querem esperar nenhum segundo. E o tempo, ele é um fator brilhante na nossa vida, porque com o tempo a gente se molda, nós moldamos o nosso caráter com o tempo. O tempo, ele é um fator muito importante na vida da gente para a transformação da nossa própria vida. Você vê quantas lives eu já fiz aqui no YouTube, quantas pregações, quantas orações já fiz aqui com vocês. Você vê, só agora que eu cheguei ao amadurecimento de chegar aqui e trazer uma mensagem, pregar uma palavra falando sobre o juízo de Deus, porque quando nós lemos sobre o juízo iníquo, a gente fala do quê? De Deus e da pessoa que busca Ele, a promessa garantida, quer dizer, a causa da justiça ganha, mas a pessoa não recebeu a causa da justiça ganha, fica frustrada, alguns ficam bravos, outros desistem, mas outros são como a viúva, que perseveram. Então o juiz fala, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, essa mulher me molesta. Quer dizer, antes não molestava, porque antes a insistência dessa mulher não molestava ele, porque não tinha chegado o tempo. Então, minha irmã, meu irmão, você que está escutando essa pregação dessa tarde aqui, teu esposo não voltou para casa ainda porque não chegou o tempo. Eu não se sentia incomodado pelas tuas orações, mas você tem que continuar orando, né? Eu já vi caso aqui, testemunho na igreja aqui, que a irmã falou, teu marido vai voltar. Depois de 21 anos, o homem ficou incomodado e teve que voltar para casa e a irmã recebeu. Eu vou lá entender o trabalhar de Deus. Então, assim, Eclesiastes 3, primeiro, tudo tem um tempo determinado por Deus. Só mais uma palavra para a gente poder já orar.
Glória a Deus. Eclesiastes 3 primeiro. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito. Você vê, pare, pensa comigo. Eu mesmo, me vendo aqui com vocês, orando por vocês, olha como demorou para eu amadurecer para as redes sociais, para eu estar aqui pregando a palavra e orando com vocês nessa tarde, entregando de Deus essa revelação. A ansiedade, o que que ela é? Nada mais é do que pessoas que querem que se realize na sua vida coisas que ainda estão fora do seu tempo. Porque assim como o tempo ajuda o pé de fruta a entender o tempo que ele tem que dar flor, que ele tem que carregar o fruto e depois esse fruto vai amadurecer, assim somos nós. Talvez você quer algo na sua vida que você ainda não amadureceu para a situação. Deus vai te dar, mas você não vai receber agora porque você não é madura o suficiente para entender isso. Quantas mulheres entram aqui no canal e falam, pastor, tenho vontade de ser mãe, né? Eu, quando fui para ser pai, eu descobri que eu tinha que amadurecer mais um pouco. Minha esposa grávida, eu olhava para ela e falava, tenho que ser mais paciente, tenho que ser mais calmo, tenho que prestar mais atenção, porque imagina se eu for, que a criança não entende a gente dentro de casa, corre aqui e faz uma coisa, não, a criança vai querer atenção, você tem esse tempo disponível, ela vai querer a sua atenção toda hora, você tá amadurecida para isso, para dedicar 5 anos da sua vida para uma joia que tá vindo no mundo, né? Sem pecado, sem, né? Você tem que ter tempo. Então Deus está abençoando você. Você que quer ser mãe, você que quer construir o seu lar. No tempo certo, você vai ver, tudo vai acontecer conforme a vontade da palavra de Deus. Assim como Deus, na vida dessa mulher, concedeu para ela o que ela tanto precisava, eu tenho certeza, pela palavra de Deus, eu tenho essa certeza que o juiz que é Deus há de se levantar e decretar sobre você a sua bênção e muito você vai se alegrar. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nessa tarde eu te peço, essa irmã que está aqui agora, meu Deus, esse irmão que está aqui agora, meu Deus, quanta gente aqui, quantos irmãos e irmãs aqui, quantas pessoas que ouvem essa oração, essa pessoa que quer esta bênção, essa pessoa que pede esse socorro urgente. Ó Deus, socorre os teus filhos, as tuas filhas, entra com a tua providência, meu Pai. Olha a aflição desse homem, desta mulher, essa pessoa de maneira desesperada tem buscado, meu Deus, uma resposta. Essa mulher que tem processo na justiça, não só processo na justiça, essa pessoa que tem, meu Deus, essa documentação dessa casa para resolver, essa pessoa que está no meio desse processo jurídico, essa pessoa que está nesse processo seletivo, estão selecionando pessoas para essa vaga de trabalho e essa irmã está com medo de não passar, essa pessoa que está no concurso público, fez a prova, espera ansiosamente a resposta, quantos jovens que terminaram a faculdade de Direito e estão extremamente ansiosos, esperando pelo resultado da sua prova do OAB. Ó Deus, eu sei que é difícil, mas concede na vida do teu povo a bênção determinada. Oh, glória a Deus, concede nessa tarde na vida da tua filha o milagre que ela tanto busca. Essa irmã tem medo de morrer com essa doença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor entrará com providência
aos seus escolhidos que clamam ao Senhor de dia e de noite. Essa irmã está achando que o Senhor está sendo tardio para com ela, mas não. Não deixa a minha irmã duvidar. Não deixa o meu irmão duvidar. Repreende todo o mal, toda a tristeza, todo o desespero. Repreende, ó Deus, tudo aquilo que vem para abater a vida do meu irmão e da minha irmã. E no poder da palavra de Deus, no poder do nome de Jesus Cristo, confirma a tua providência, o milagre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu falando aqui com vocês na pregação, né? Falando aqui que por algum tempo eu não quis, mas depois disso consigo. Deus falou assim comigo que tem muita gente com ansiedade, com esse transtorno mental. A ansiedade é uma doença na mente da pessoa. Um dia tinha uma moça na igreja, esqueço o nome dela, sem ser Luciene. Eu só sei que ela chegou com esse problema, ansiedade, depressão. E eu sempre com muita calma orei por ela, né? Na hora que eu orei parecia que não tinha efeito, mas ela continuou frequentando a igreja, eu continuei ensinando a palavra e pregando. Depois de um tempo ela chegou e falou para mim, falou: pastor, Deus me curou da ansiedade, Deus me curou. Ela disse com a boca dela, Deus me curou. Eu falei, nossa, irmã, que benção. Ela fala assim, tem muita gente que não acredita, mas Deus me tirou da depressão, da ansiedade. Mas por que, irmãos, que o milagre aconteceu na vida daquela mulher? Não foi só através da oração. Ela ouviu a palavra e Deus falou com ela em profecia através da palavra e curou ela. Então você que está aqui nessa tarde, irmãos, se não tiver a revelação da palavra, é impossível você receber o que você está buscando. Mas se você crê na revelação da palavra e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu posso afirmar, como está escrito aqui, ó, Lucas 18 e versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Por que Deus lhe fará depressa justiça? Porque Deus sabe como você precisa. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, assim, se muitas pessoas não têm fé, Romanos 10, 17, que de sorte que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. E eu tenho percebido isso até nos sábados, que eu estou orando pelas revelações do Espírito Santo, a ansiedade da pessoa em ser revelada. Mas não basta só ser revelado, você tem que ser revelado e entender o momento em que você está vivendo. A hora que você entender o momento que você está vivendo, como a viúva entendeu, então você vai absorver a consciência da fé pura e verdadeira. Não só de uma fé que deseja ser revelada, mas de uma fé que entende o que está passando e você tem a convicção que vai ser curado e vai ser curada. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Ó Deus, confirma agora os milagres. Confirma agora, meu Deus, os teus milagres, as tuas maravilhas na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é isso, tá bom? É isso que Deus me deu mesmo, né? Eu creio que você que está aqui, se você abriu o teu coração e entendeu a mensagem, Deus está entregando para você aqui nessa tarde um milagre, a cura. Você vai sair dessa pregação que você vai perceber que algo mudou dentro de você, tá bom? Desde já agradeço a presença de todos vocês que sempre estão comigo aqui à tarde, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até meia-noite, né, às 0 horas, eu volto com vocês na campanha de sal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, para não me prolongar. Já vai dar aqui meia hora de live, né? Não quero me prolongar. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.